paz do Senhor, povo de Deus. Ixi, não. Lava. A gente apanhou tanto ontem que a gente... Nossa. Pois é. Deixa eu botar... Glória a Deus. Amém. Tinha preparado uma mensagem faz uns dias. Aí ontem a gente apanhou um pouco. Papai disse nessa mensagem, né? Confesso que ontem eu cheguei aqui. A gente está acostumado com um glamour, né? Igreja cheia. Muito brilho. Né? A gente chegou aqui na reunião dos irmãos, dos varões, a macharada, pouca gente. O pastor estava com ar de cansado, né? Aí não sei se estava com raiva da gente, batendo a gente. Vocês sabem que é reunião de mulher, vocês não sabem que é reunião de homem. Olha aí, ó. Glória a Deus. A gente machada, a gente não tem meia palavra, não. O pastor vai falando com aquela fala mansa dele, vai se metendo na nossa cabeça, vai doendo. A gente abaixa assim a cabeça porque a gente tem consciência de tudo que está sendo falado, né? A gente começa a pensar, a gente não é crente não, a gente não está trabalhando não, a gente pensa que está trabalhando muito, está trabalhando pouco. Né? Aí vai botando a gente no nosso lugar de macho, tomar rédea. Mas é muito bom para abrir assim os nossos horizontes. Às vezes a gente pensa que o nosso horizonte é só aquilo que a nossa vista alcança. Tem muito mais do que a nossa vista alcança. Tem todo mundo além da nossa visão. Se puder a gente tivesse a visão de águia, né? Tivesse a visão de Cristo. Acho que era melhor, né? A visão de Cristo. Mas a gente, como seres limitados, como seres mortais, a gente tem a visão que a gente tem. Mas aí a gente tem que pegar com Deus e pedir que Ele dê a visão além do limite, né? A visão que a gente não... Semana passada o pastor me pediu para pregar. A gente... não sei se a Daniela sabia, né? Não sei se eu tinha compartilhado com ela. Faz 2 semanas que eu estou com uma prima minha, uma prima que ele se criou. Ela estava passando por um momento muito delicado, muito delicado. E ontem ela veio a óbito. Cadê aquele tal de Clínicas, rapaz? Não tem nenhum por aqui. Rapaz. Não tem coisa mais feia do que ver macho chorando. Eu disse, não vou não. Pois é, ontem ela veio a óbito, né? Deus sabe de todas essas coisas e era o dia e a hora. E foi falado muita coisa na reunião, muita coisa de proveito para a obra, para crescimento da obra, para crescimento pessoal nosso também, né, Ronaldo? A gente de vez em quando tem que tomar um sacode assim, para a gente pensar que a gente está no ápice e ainda falta muito pra gente, falta muita coisa pra gente alcançar, né? E levava toda semana em cima desse problema com a minha prima, e eu disse pro Ronaldo que eu não podia pregar semana passada.
Não sabia, nem sei se o Joel sabia também, né? E, assim, a gente às vezes está com o coração tão carregado de muitas coisas e não tem espaço para a gente fazer outras coisas. Nossa cabeça está só em uma coisa. E ontem deu uma deslumbrada no que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. A gente não pode botar um lado. A gente também tem que arranjar companheiros, parceiro. A viagem que Deus tem na nossa vida é muito larga. Caminhar com Deus é árduo, né? A gente necessita, na obra necessita de pessoas valorosas, pessoas que realmente queiram botar a mão no arado, pessoas que realmente estejam, não ligado com o Ronaldo, não. Sabe? Não ligado comigo. A obra de Deus. É transcendental. Passa de mim, passa do Ronaldo, era antes, é durante e será depois, sabe? Independe de nós. Mas todos nós que nos apontamos para fazer a obra de Deus, Ele quer de nós excelência. Ele quer de nós santidade. Ele quer de nós excelência. Ele quer que nós nos apartemos para fazer a obra dele. Amém? A gente pensa que a gente está fazendo muito. E a gente tem um encontro desse, como o dia de ontem. E a gente vê que a gente está fazendo. Por que eu digo isso? A gente estudando, vendo a palavra. Um pouco das lágrimas pela situação que eu estou vivendo. Eu também muito pelo trabalho da obra de Deus. Pela pequenez que nós somos diante de Deus. Pelo pouco que a gente trabalha para Deus. Pelo pouco que a gente se dedica a Deus. E a gente, quando se aprofunda na palavra, a gente vai ver tudo o que Ele fez por nós. Eu estava estudando e apertava meu coração. Eles falam para a igreja que a igreja está fazendo pouco. Quem se crê o primeiro será o último. E o último serão os primeiros. Deus tem muito para dar para a gente. Tem muito, 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 muito. Ainda tem muito choro. Ainda tem muita alegria. Ainda vamos ter muitos momentos felizes. E Deus tem muito, muito, muito para nos dar nas nossas mãos. E nós estamos freando muitas das vezes. O
trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente entende que o que Deus fez para nós é imenso, e a nossa retribuição a Ele, que a gente muitas das vezes pensa que é muito, ainda é pouco. Podíamos fazer muito mais, podíamos orar muito mais, podíamos entender muito mais dEle, podíamos nos acercar muito mais a Ele. Amém? Sou chorão. Somos todos. Primeiro Tessalonicenses. Porque o pastor João falou ontem, e é uma coisa que eu estou batendo muito tempo. A gente está passando por momentos, que muitas das vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo ao nosso redor. A transformação do mundo no dia de hoje, a transformação da educação, a transformação dos nossos filhos, a educação que nós recebemos, a educação que nós estamos passando. Mas o mundo hoje está mudado, mas Cristo não mudou nada, a palavra de Deus não mudou nada. A gente é servo de Deus ou a gente é servo do mundo? Se a gente recebeu o dom de Deus sobre as nossas vidas, a gente tem que passar a nossos filhos, aos nossos iguais, aos nossos amigos. A gente tem que ter a preocupação. Assim como Deus se preocupou com nós, a gente tem que se preocupar com os demais. Não é assim que fala a palavra? Amar a teu próximo. Quem completa? Como a ti mesmo. Aqui é bom a gente viver em comunhão com Deus. Amém? Amém. E por que a gente não traz pessoas para ter essa mesma comunhão com Deus? Por que a gente não traz pessoas para conhecer esse amor que um dia ele foi entregado nas nossas mãos? Por que a gente não traz pessoas para conhecer o verdadeiro amor? Que não há amor maior. E a gente vai falar de santidade. Amém? 1 Tessalonicenses 23 e 24, para a gente começar. Primeira Tessalonicenses 5. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. 23 e 24. Diz assim, em castelhano: e o mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, se conserve irreprochável até a venida do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos chama é fiel e cumprirá sua palavra. Amém? Paulo escreve aos Tessalônicos, a igreja dos Tessalonicenses. Ele fala na primeira parte, do 1, acerca do tempo vindouro. Vai falar
que um dia Cristo volverá. Um dia o noivo voltará para a sua igreja. E a preocupação maior que tinha Paulo era com aquele povo que se dizia cristão. Igreja, nós. A preocupação que tinha Paulo era que a gente se afastasse dos nossos maus caminhos, dos nossos costumes. Se a gente vê no Êxodo, a gente vê que o povo que foi escolhido e foi salvo da mão de Faraó, ele vinha um pouco sujo, bastante. Tinha que passar por um processo. Tiveram que passar por esse processo. Processo de limpeza, mudança de costumes, mudança de hábitos. Nós, quando chegamos até Deus, a gente não sofre uma mudança repentina. O que acontece? Nossos olhos espirituais são despertados para algo maior. Mas a transformação, ela vai acontecer de pouco a pouco. Hábitos, costumes, vestimentas, maneira de tratar, maneira de falar, maneira de sentar. E a transformação de Deus, para nós, igreja, é uma coisa natural. Quando nós deixamos Deus trabalhar a nossa vida, a gente vai mudando gradualmente. Vai chegando no conhecimento e a gente vai se afastando de coisas que não servem, que já não valem mais para nossas vidas. Amém? Mas a preocupação que tinha Paulo era que aquele povo, sim, começava a entender, começava a mudar, como nós. Mas chegava num ponto que, como na nossa vida, a gente já se sente bem, confortável, e a gente relaxa um pouco. Mas a gente não pode baixar a guarda nunca. A transformação tem que continuar. Nós somos seres finitos. Somos seres que têm limitações. E para isso nós temos que seguir praticando a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Então a gente tem que estar em constante busca da santidade. Amém? E Paulo tinha essa preocupação. Será que eu pergunto para a igreja, essa preocupação é infundada? A preocupação que tinha Paulo vale para os dias de hoje? Será que a gente tem que buscar essa tal dessa santidade cada dia? O que a igreja acha? Amém. Não aguento não, pai. Estou falando, creio eu que estou falando verdade, papai. Pois sim, irmãos, a gente tem que continuar buscando essa santidade. Eu digo, a gente tem que continuar buscando esse caminho.
do céu. Cada dia que Deus nos dá é que para que nós podemos nos acercar cada dia mais a Ele, buscando, clamando, orando. Amém? O Senhor Jesus nos chama a viver uma vida de santidade. Nos versículos que a gente vê, revela claramente que a gente tem que buscar cada dia mais sermos santos, nos afastando de coisas insanas, nos afastando do mundo que a gente vive hoje. Eu de pequeno minha tia sempre me dizia, minha tia da igreja há muito tempo, ela dizia: meu filho, te afasta, nos ter na rua a gente não aprende nada bom, vigia tuas companhias. Mas a gente jovem, né, cheio de energia, dono do nariz, a gente diz: não, minha cabeça, eu tenho uma boa cabeça, ninguém faz minha cabeça. Quanto a gente estava enganado, quanto eu estava enganado. Minhas amizades e minha mesma cabeça me levaram para muitas coisas. Me afastaram da palavra de Deus. Né? O único de bom foi me acercar a minha esposa, que ela me botou no caminho de novo. É glória. Foi luta. Foi luta. Mas hoje eu entendo que para nós conseguirmos nos acercar a Deus, a Cristo, a gente tem que se privar do mundo. Porque tudo que há no mundo, fora de Deus, não entendemos bem. Quando eu digo mundo, eu digo fora de Deus. Porque aquelas coisas que Deus tem nos dado e Deus tem preparado para a gente são excelentes. A gente não tem que tirar nem pôr nada. Mas no mundo a gente vive oprimido. A gente entende que a gente vive oprimido. O mundo cada vez nos estrangula, nos amassa, nos derrota. Eu vinha no carro agora com a Daniele e eu dizia, se eu tivesse que trazer a palavra hoje, não sei se eu vinha. Para ver quanto oprimido nós estamos. E depois de falar essa palavra a ela, eu disse: meu Deus. Não falei nada para ela não, mas fiquei: meu Deus. A gente quer que Deus trabalhe para nós, a gente quer que Deus nos abra o caminho, quer a santidade, quer a salvação, quer cura, quer bênçãos. No momento que a gente tem que dedicar 2 horas do nosso domingo para Deus, como eu, no dia de hoje, eu estou cansado. A única alegria é que quando eu cruzo essa porta, se renova minhas forças outra vez. Amém? Qual é a santidade que nós estamos vivendo no dia de hoje? Jesus deseja uma santidade completa, não parcial, nem uma santidade fingida. Ele deseja uma santidade de corpo, alma e espírito. Qual é a santidade que nós temos no dia de hoje? Se nós pararmos a refletir,
Que santidade nós estamos apresentando para Deus? Corpo, alma e espírito. Uma santidade falsa? Uma santidade fingida? Estamos agradando a Deus ou o mundo? Podemos dar um pouco mais do que nós damos para alcançar essa santidade? É fato, verídico, real, porque é a palavra de Deus. Um dia nós estaremos frente a frente e teremos que pagar um preço pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E a gente tem que estar preparado. Não se preparando, senão preparados para alcançar essa tal da santidade. Quem aqui gostaria de um Deus parcial? Aqui não? Quem aqui acreditaria num Deus que fosse metade? Nosso Deus é infinito. Nosso Deus é um Deus bondadoso. Nosso Deus é um Deus justo. O Deus que nós escolhemos para ser Senhor da nossa vida, Ele é um Deus absoluto. E esse Deus, Ele pede de nós consciência, respeito, fidelidade, para a gente alcançar a santidade. E muitas das vezes a gente, por um cansaço físico, a gente troca o nosso Deus. Mas eu posso cultuar em casa? Amém. Se tu não vem para a igreja, tu me garante ao 100% que tu vai fazer teu culto na tua casa. Um trecho da canção dizia: faz de mim o teu altar. Quantas das vezes a gente falou com o papai: faz de mim o teu altar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nosso inimigo bota a coisa na nossa cabeça e diz: eu levantar um altar lá em casa também é adorar a Deus. Não está errado, não. Mas quantos de nós tem levantado altar em nossas casas? Quantos de nós temos ido para o lugar secreto, tem intimidade com Deus? É muito difícil nós renunciarmos a Deus e querer que Ele não nos renuncie. É muito fácil a gente
renunciar a Deus e pedir para que Ele opere sobre nós. É muito fácil a gente não fazer nada e pedir para que Ele faça tudo. Mas o bom é que Ele entende que a gente somos pequenos. O bom é que Deus entende que a gente somos frágeis. Somos finitos. Mas nem por isso Ele não vai deixar de cobrar. Nem por isso Deus vai dizer, como tu é pequeno, eu vou deixar tu fazer isso ou aquilo. Paulo vai dizer, antes a gente era pequeno, não podia comer coisa sólida. Mas faz um tempo que a gente já come coisa sólida. Faz um tempo que saem os dentes da nossa boca. Faz um tempo que a gente já tem a decisão. Faz muito tempo que a gente tem o livre-arbítrio. Faz muito tempo que a gente tem entendimento. A gente muitas vezes entende, mas não pratica a santidade. Amém? Hebreus 12, 14. Jesus quer que a gente viva em santidade. Amém? Segui em paz com todos e la santidade, sin la qual nadie verá el Senhor. Sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Não adianta dizer que a gente ama. Não adianta a gente dizer que vem para a igreja. Não adianta a gente dizer que é e faz, se a gente não pratica. Sabe quando as demais pessoas entenderão que nós somos cristãos? Não por muito falar. Eu sempre digo que lá no Brasil é fácil identificar o pessoal do coque, né? O coque ensaião e tal, e uma Bíblia debaixo do braço. Esse é crente. Amém. Mas crente é o diabo que conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Amém. Cristo foi tentado. Cristo foi tentado. Mas ele foi tentado como homem. Nós como homens, homo sapiens, nós como pessoas, nós como carne, nós como débeis, somos tentados, sempre. Cada dia nós somos tentados. Por isso era a preocupação de Paulo. Aquele que é santo se santifique ao mais. Aquele que crê que é santo, que tá em santidade, santo não, aquele que crê que está em santidade, se santifique ainda mais. Aquele que pensa que entende, busca mais conhecimento. Aquele que crê que está praticando a boa vontade de Deus, pratique ainda mais. E digo mais, o muito para nós é pouco para Deus.
todo o nosso esforço ainda é pouco para Deus. Aí tu pode perguntar, mas Deus não reconhece o nosso esforço? Amém, reconhece. Ele reconhece. Mas Deus esquadrinha o coração de cada servo. Deus sabe quando o teu esforço é o que agrada. Deus sabe quando o teu esforço é verdadeiro. Deus sabe quando o teu esforço vem de dentro. Deus sabe quando o teu esforço é do coração. Deus sabe de todas as coisas. Nunca queira agradar o homem. O nosso é agradar a Deus. O nosso é agradar a Deus. Em todo tempo. O nosso é agradar a Deus em todo tempo. A nossa santidade depende de Deus. Não existe santidade sem Deus. A nossa santidade depende de Deus. Por quê? Nós somos seres dependentes. Nós dependemos da bondade de Deus para sobreviver. É que Deus nos deu o ar. Nós somos dependentes do ar. Sem o ar, morremos. É que Deus nos deu a água. Somos dependentes de Deus por meio da água. É que Deus nos deu a liberdade. Hoje o mundo nos está arrebatando a liberdade. Mas Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Decidir servi-lo ou não servir a Deus. Deus nos deu a consciência. Deus nos deu o Espírito. Ele nos deu todo. Por isso nós somos dependentes de Deus ao 100%. Mas o nosso Deus que nós servimos é misericordioso. Ainda assim, aqueles que não o amam, não lhe buscam, tende de misericórdia sobre eles e vive da misericórdia de Deus. Aí você diz, mas tem uns que Deus tem mais misericórdia do que outros, né? Tem uns que são muito misericordiosos, tem uma casa bem misericordiosa, tem um carro bem misericordioso, e às vezes a gente não tem um carro tão misericordioso como... Todos nós nascemos de um útero, de uma senhora. Todos nós teremos o mesmo fim. Com muita misericórdia, com pouca misericórdia. Diferente é o que nós faremos nesse período. Nascimento e morte. É o que vai definir para onde iremos. O que nós faremos nesse período, que se a gente for analisar é curto. Ah, mas uns vivem 80 anos, outros vivem menos. Mas ainda é curto um período. Se a gente for analisar que podemos viver 90 anos, e aquele que nos chama para salvar, que nos pede
que nós tenhamos a santidade, que nós pratiquemos a santidade, tem uma vida eterna para nos dar. O pagamento é pouco. 90 anos de servidão, a uma eternidade é pouco. Amém? Ah, mas eu conheci a Deus com 50 anos. Amém? Pois o que te queda de vida serve a Ele, porque Ele tem para te dar toda a vida eterna. Não existe pagamento para isso. A balança é descompensada. Se a gente analisar tudo que nós podemos entregar para Deus e tudo que Ele tem para entregar para nós, a nossa parcela é muito pouca. O nosso pagamento é muito pouco. Amém? Se a gente for analisar que temos uma vida inteira, temos a vida eterna para desfrutar em Deus e em vida, nós como muito alcançamos 90 anos para pagar. Essa eternidade é muito pouca, né? Por isso que eu digo, tudo que nós fizermos para Deus, o nosso máximo ainda é pouco. Porque as bênçãos que Deus tem para nós são infinitas. Infinitas. Não é, a matemática não tem números para descrever. Porque todos os números estão metidos dentro do infinito. Pensa nisso. E siga praticando. Vamos botar bonitinho. Siga praticando. Santidade. O pagamento é muito alto. Se a gente parar para pensar que a gente praticando ou colocando em prática a santidade cada dia nas nossas vidas, a gente vai ter uma recompensa em Deus. A gente vê que é pouco. Amém? Nós somos dependentes de Deus. E a nossa bênção depende dEle. A nossa santidade depende dEle. Porque nele sim a gente alcançará plenitude. Apocalipse 22, 27. Nós não somos autossuficientes. Somos totalmente dependentes de Deus. Apocalipse 21, 27. Quem tem aí, lê pra gente. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Para que a gente pratica a santidade? Para que o nosso nome esteja escrito no livro. A gente pratica a santidade para que os olhos de Deus estejam sobre nós. A gente pratica a santidade para dizer para Deus: ei, papai, estou aqui. Senhor, aponta meu nome no livro da Bíblia, no livro da vida.
Senhor, estou praticando. Também eu quero alcançar a vida eterna. Aponta o meu nome. Nos demos pressa, para que o nosso nome esteja apontado ali. Porque diz que lá em cima não tem maldade. Diz que lá em cima ninguém pratica iniquidade. Diz para que para onde a gente vai, eu não digo estrada de ouro nem nada, né? Não é isso que Ele quer para nós. Eu digo, para que estrada de ouro? Para que mar de cristal? Que o que Ele tem preparado para a gente é muito maior do que isso. Transcende todo conhecimento. Transcende todo bem que nós conhecemos. Então, é bom praticar Nosso galardão é muito grande. E a gente está no ano da santidade. E a gente vai praticar santidade. A gente tem que se sacrificar para alcançar. A gente tem que deixar de fazer coisas, às vezes a gente já aprendeu. A gente tem que deixar de fazer, praticar. Não, a gente tem que praticar a santidade, mas a gente tem que deixar de praticar algumas coisinhas para a gente alcançar a santidade. Algumas coisinhas? Jesus! Muitas coisinhas. Curso de batismo para todo mundo. Né? A gente tem muita coisa. A gente tem que passar o tal dos 40 anos ali. Eu descubro, mãe, os 40 anos não foi porque o povo perdeu a noção do caminho. Nunca foi isso. E eles estavam perto da terra prometida. Mas eles foram impedidos de entrar. Tinha que fazer uma limpeza no povo. Paulo fala em Coríntios, ali no 11, 23, quando a gente lê da Santa Ceia, aí no final ele fala, analise cada um a si mesmo, se somos dignos de tomar a ceia do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer cada dia para a gente praticar a nossa santidade. Cada dia a gente tem que analisar a nós mesmos. Fazer uma autoanálise. Para a gente ver se a gente está sendo digno de alcançar. A gente tem que se analisar cada dia. Aí, pessoas que cometem um autoflagelo, aí pessoas que desgarram a sua carne, mutilam, pessoas se diz autoflagelamento, passa a cercar Deus.
sacrifícios, todos eles. Mas primeiro eu digo que quando eu vejo pessoas cometendo autoflagelamento, na Índia, por aí, aqui na Europa existe muito disso também, que eles pegam, aqui em Espanha tem aí pro sul, que eles se rascam com uma escova de aço, vão se rascando aqui e tal, que é uma coisa católica, né? Um autoflagelamento. Mas a Bíblia que a gente conhece, e o Senhor que a gente conhece, Ele pegou todos os sacrifícios em um só. Todos os sacrifícios para que nós conhecêssemos a Ele em espírito e em verdade. Para que nós nos acercássemos a Deus em espírito e verdade. Para que o nosso servir a Deus fosse em espírito e verdade. Se mutilar, não te acerca a Deus. O autoflagelamento não se acerca a Deus. Ele não se agrada. Eu creio que o Deus que nós servimos, Ele nos fez perfeitos. O ápice da criação, para que a gente tivesse que se mutilar aqui, tirar um dedo, tirar uma parte do corpo. O Deus que nós servimos enviou seu filho unigênito, para sofrer, para padecer, para morrer por nós, para que Ele abrisse o caminho, para que fosse rasgado o véu, para que nós, através dele, conhecêssemos a santidade e praticássemos ela, para assim a gente ter o nosso nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. E Ele o que pede de nós é simples. Que a gente sirva a Ele de espírito, alma. Que a gente sirva a Ele em verdade. Que a gente sirva a Ele com comunhão entre nós. Se nós não temos comunhão entre nós, vamos ter comunhão com Deus? É difícil odiar. Parei para pensar um dia. Quando a gente odeia uma pessoa, a gente gasta um esforço tão grande para odiar essa pessoa. A gente gasta um esforço tão grande. Porque quando a gente odia uma pessoa, a gente quer que ela saiba que a gente está odiando ela. E a gente se esforça tanto para que essa pessoa se dê conta que a gente a ódia. E se inverte tanto. E quando a gente vai dizer que ama a Deus, a gente não se esforça o tanto que a gente se esforça para odiar alguém. Gasta tempo com Deus. Busca mais a Deus. Esforça para alcançar a santidade. E o bom disso é que a gente tem um ano, né? Para praticar a santidade. Eu acho que se a gente não conseguir, que nem o ano passado, a gente fica em recuperação, né, não, Ronaldo? Então, irmãos, amemos mais, pratiquemos mais, busquemos mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é caminho, verdade e vida. Porque não veremos ao Pai se não for por Ele.
Deixemos as coisas desse mundo para esse mundo. E pratiquemos as coisas do céu. As coisas celestiais. Busquemos as coisas celestiais. A gente tem pouco tempo, né? Glória a Deus. Olha, eu digo que é bom falar de Deus. Eu não gosto de pregar. Eu gosto de descobrir, conhecer a palavra de Deus. E é tão bom porque quando eu aprendo, eu quero passar. Quando a gente tem uma visão da verdade de Deus correta, a gente quer que as outras pessoas tenham a mesma visão. Isso é amar, isso é comunhão. A salvação nunca foi minha, sempre foi de Deus. Ele nos dá a salvação a todos. E a gente tem uma obrigação muito grande no conhecimento da palavra. Porque no momento que a gente conhece a palavra, a gente tem que passar ela. Porque como nós estávamos aí fora, existe muita gente aí fora necessitada e com fome. E Deus veio para todos. Não foi só para nós. Não guarde a palavra de Deus no teu coração. Seja prudente. Plante a semente em terra fértil. Amém? E aí tu planta, e aí tu vai regando. Um dia põe um pouco de abono, põe um pouco de terra, outro dia dá um pouquinho de água, mas plante a semente no coração de alguém. Porque não é para nós a palavra de Deus. Não é para todos. Até que Ele venha. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé, dando graças a Deus. E a palavra do Senhor é reveladora, e cada dia que a gente lê, ela vai se revelando, vai se esclarecendo. Quando a gente pratica a bondade, quando a gente pratica o dom de Deus sobre nossas vidas, cada dia mais ela se vai aperfeiçoando. Pedro 1:16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus para nós. Mesmo Jesus vai falar, sede santos, porque eu sou santo. E o bom é que nós temos essa porção sobre nossas vidas. Porção essa recebida do Pai. E sabe o que? Eu aprendo que nós somos propriedade dele. E sendo propriedade, ele quer de volta o que é seu. Tu é propriedade de Deus e Deus quer a ti de volta. A gente tem que ter entendimento que nós pertencemos a Deus. Nós não somos autossuficientes. O mundo vai dizer que nós somos autossuficientes. Vai dizer que a gente não depende de ninguém. Todos nós dependemos de todos. Não existe igreja sem membros.
assim como não existe igreja sem pastor. Amém. Vamos estar orando. Pai, damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Damos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és vivo, fiel, eterno. Sabemos, Senhor, que a Tua bondade sobre o Teu povo é infinita. Sabemos, Senhor, que Tu tens preparado a Tua igreja é muito mais que o que os nossos olhos viram. É muito mais do que nós imaginemos. Tem preparado, Senhor, banquete. Tem preparado mesa, Senhor. E nós temos lugar, Senhor, em Tua mesa. Nós, Pai, queremos estar frente a frente contigo. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis cada dia mais. Nos ensina, Senhor, a buscarmos a santidade para termos, Senhor, nosso nome escrito no livro. Pai, damos graças, Senhor, porque Tu és bondoso. Damos graças, Senhor, pela graça imerecida em Teu Filho amado. Damos graças, Pai, porque hoje nos hemos cultuado contigo. Te damos graças, Deus, porque Tu sigue obrando em Tua igreja. Te damos graças. Te damos graças. Amém. Agradeço a oportunidade, irmãos. A palavra tenha sido de conforto, tenha sido de proveito, assim como ela foi em minha vida. Porque antes que a palavra passe desse microfone, tem que entrar em mim. Eu recebo a palavra de Deus com amor